Fala galera do canal do Pedrosa, beleza? Muito bom dia para vocês que estão acompanhando aqui o canal do Pedrosa nessa manhã de terça-feira. Primeiramente, já deixa o seu like aqui no canal, se inscreva se você não for inscrito, ative as notificações, compartilhe com os amigos, me siga lá nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo, aqui na descrição, e a gente vai falar sobre vários assuntos, alguns rapidinho e outros um pouco mais demorado, principalmente a gente já começa falando sobre a Copa Sul-Americana. O Vasco da Gama inscreveu o Jadson, o Gustavo Torres e também o Léo Matos. O Léo Matos entrou na vaga do Gabriel Saulo, o Gustavo Torres entrou na vaga do Guilherme Parede e também o Jadson entrou na vaga do Breno, que tem o seu contrato aí, vai ter o seu contrato terminado no final do ano e não continua no Vasco da Gama, a mesma situação do lateral Ramon. E olha, o Vasco da Gama também tem uma novidade nessa fase da Sul-Americana, das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Tem VAR. Diferentemente das outras fases dessa competição, o Vasco da Gama não conseguiu ter o VAR e agora nas oitavas de final, a partir das oitavas de final, todas as partidas terão o VAR. Então eu acho que é uma coisa muito importante, até porque a gente está falando de fases decisivas que valem muito dinheiro e também que já vão aí se afunilando na disputa do título. O time treina hoje lá no CT do Almirante, visando a partida contra o Defensa e Justiça na próxima quinta-feira. Eu já expliquei aqui, junto com o diretor médico do Vasco da Gama, Marcos Teixeira, quem pode e quem não pode voltar, é determinado aí pelo protocolo da Conmebol, determinado também pelo próprio protocolo do Vasco da Gama, que segue à risca as determinações da CBF. Você pode dar uma olhada aqui no vídeo, vou deixar aqui na descrição para você dar uma olhada, um vídeo que eu postei ontem de noite e você pode se inteirar melhor do que o diretor médico do Vasco, Marcos Teixeira, falou em relação a isso. Mas o certo é, Ribamar e Carlinhos voltam a treinar hoje normalmente. Ainda não se sabe se eles poderão viajar ou não. Então, nesse momento, também é uma notícia importante a volta do Carlinhos e também do Ribamar a esse elenco do Vasco da Gama. Bem, agora eu quero falar sobre uma notícia em relação ao presidente eleito subjúdice Levenciano. Ele tem falado para alguns veículos, para a ESPN, falou para a Fox Sports também, em algumas ocasiões, de que está negociando com o Hulk, com o Alex Teixeira, com o Balotelli, junto também com o Fábio Cordella, que já se diz diretor do Vasco da Gama a partir de 2021. E a assessoria do Hulk divulgou uma nota em um post da Fox Sports, vou botar aí na tela para vocês. O Fox Sports estava dizendo assim, ó: a gente tem batido papo com o Hulk, pelo empresário. Sou apaixonado pelo Giovinco, jogaria bem com o Benítez. O Balotelli está sorrindo para a gente. Vamos entrar no Vasco para disputar títulos. Foi o que o Levenciano disse ao site da ESPN.com.br. E aí, a Felleger Agência, que é a agência que cuida da carreira do Hulk, disse: atenção, o Hulk nem seu agente estão conversando com o Vasco da Gama ou qualquer pessoa ligada ao clube. Então desmentiu o que o Levenciano tinha dito em relação ao Hulk. E na semana passada, eu e o Wellington Campos, que é um repórter da Rádio Tupi, histórico repórter que faz cobertura de Copas do Mundo há tanto tempo que eu não era nem nascido e que eu tenho muito apreço pelo trabalho do Wellington, a gente estava na entrevista coletiva do Alexandre Campelo na semana passada, onde ele falou sobre o Vasco da Gama, que ele estava preocupado com o momento do time, enfim, e também disse que ia seguir toda a determinação judicial em relação às eleições. No final da entrevista, a gente bateu um papo com ele ali de uma forma bem informal e a gente aproveitou também para perguntar sobre essas questões, o que altera, o que não altera a interferência externa do Levenciano ou de qualquer outro candidato falando que vai contratar X, falando que vai contratar Y, que vai colocar uma folha salarial no Vasco de mais de 20 milhões de reais no ano que vem. Então a gente quis ouvir a palavra do presidente do Vasco da Gama, Alexandre Campelo, pelo menos até o dia 15 de janeiro ele vai ser o presidente do Vasco da Gama. Então eu vou colocar aí para vocês essa entrevista pegando o gancho realmente desse assunto em relação ao Hulk. Ouçam. Cara, eu acho isso até uma covardia com o torcedor vascaíno criar essa expectativa. Eu de fato não sei se isso é desconhecimento ou se é má fé, porque assim, a inscrição ela termina dia 20, diferentemente do que o candidato falou, que era dia 30. E não há tempo hábil para inscrição. É preciso entender que quando você tem um atleta que vem do mercado sul-americano, por conta dos acordos de bilateralidade do Mercosul,
existe uma facilidade em conseguir visto de trabalho, entre uma série de outros documentos necessários para a inscrição do atleta. Então, em média, isso leva 5 dias. Quando é um jogador que vem da Europa ou de outro país onde não existe esse acordo, isso leva 10 dias. Então, é muito fácil a gente entender que não é possível. Não estou nem entrando na questão financeira. O Alex Teixeira, ele mora no meu condomínio. Eu não gosto de falar de números, mas o Alex Teixeira sozinho ganha mais do que todo o elenco do Vasco. Então como é que você vai trazer o Alex Teixeira? Com que recursos? Eu acho isso uma irresponsabilidade, acho isso assim, muito ruim, porque cria uma expectativa no torcedor que a gente sabe que não vai acontecer. Isso é péssimo para o clube, é péssimo para a imagem. Aliás, o Vasco está virando chacota por conta dessas bravatas, dessas declarações bombásticas, né? E acho que tudo que o Vasco não precisa nesse momento é isso, é virar chacota. Jogadores te cobraram a respeito desses nomes? A mim não, claro que não, porque eles me conhecem, sabem que eu sou sério e sempre tratei com eles com muita retidão. Mas certamente eles ficam chateados. Presidente, se fala até em uma folha de 23 milhões de reais no próximo ano. Hoje o Vasco tem uma folha que gira em torno de 4 milhões de reais. Qual é a possibilidade real, você que está dentro do futebol, de ter uma folha dessa já no próximo ano, sendo que você tem no elenco mais de 30 jogadores? Eu não sei se eu vou rir ou chorar, mas assim, isso é um verdadeiro absurdo. Esse é mais um motivo do Vasco estar virando chacota. Uma promessa dessa. Quem é do meio esportivo fica rindo. As pessoas começam a rir. Chegam pra gente fazendo chacota de fato. Porque não há a menor condição da noite para o dia de botar esses recursos aqui e pagar uma folha de 23 milhões. Isso não acontece da noite para o dia. Óbvio que se o Vasco continua progredindo, continua avançando nas transformações, vai chegar um momento que ele poderá ter uma folha expressiva. Não sei se de 23 milhões. Eu não sei qual é o tamanho da folha dos outros clubes no Brasil, mas acho que nessa faixa aí de 23, se tiver, é o rival. Não vejo outro. Mas que não conseguiu da noite para o dia. Isso é mais ou menos você não ter o que almoçar e dizer que de noite vai comer camarão. Então é isso, galera. Para finalizar, como eu disse, o Vasco da Gama vai treinar hoje no CT do Almirante e o Ricardo Sapinto já deve começar a montar o esboço do time titular que vai até a Argentina visitar o Defensa e Justiça pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O segundo jogo vai ser em São Januário, que é muito importante para o Vasco da Gama, caso consiga um resultado positivo lá na Argentina. Olha, hoje à noite deve ter Pedrosa Responde, então fiquem ligados, por volta aí de 8, 9 horas, fiquem ligados aqui no canal do Pedrosa que a gente vai fazer o Pedrosa Responde para tirar mais dúvidas sobre vocês e amanhã no canal do Pedrosa, na quarta-feira, a gente vai fazer uma análise do Defensa e Justiça, que é o próximo adversário do Vasco, como eu já disse aqui na Copa Sul-Americana, tá bom? Deixe seu like, se inscreva no canal, espero que você tenha gostado do vídeo, dá uma moral aí compartilhando com os amigos, valeu? Tamo junto, um abraço, até a próxima!